Olá, hoje nós vamos falar sobre uma das teorias sobre o olhar. Segue a vinheta. Olá, meu nome é Alan Galvão e você está no canal Casa do Poder. Nesse canal nós tratamos dos estudos do poder em todas as suas dimensões, expressões e perspectivas. Caso você goste do canal, do conteúdo, por favor, inscreva-se no canal, clica no sininho do YouTube para você receber a notificação de novos vídeos que eu publicar e não deixa de clicar no like para que outras pessoas e o próprio YouTube saibam que o conteúdo é relevante e outras pessoas também recebam a notificação. Bom, esse vídeo de hoje, ele é um daqueles vídeos que nós pensamos 1000 vezes se a gente deve ou não publicar. No sentido de responsabilidade. É um canal que trata do poder, e o poder ele é sempre, o poder ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser usado para o bem e para o mal. E me preocupa que nós não temos tantas pessoas virtuosas assim na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muitas pessoas são vítimas do poder, nesse contexto social, nesse macroambiente, e eu acredito que pessoas de bem, tendo acesso a esse conhecimento, ou seja, o conhecimento como poder, elas podem tanto influenciar a sociedade positivamente, como podem também se defender de abusos de poder. Então este é o objetivo inicial. A forma como os senhores vão utilizar esse conteúdo é de inteira responsabilidade dos senhores. É um conteúdo aberto, público, mas que não é tão comum das pessoas divulgarem. No primeiro vídeo de conteúdo do canal, eu trouxe compartilhei um pouco da minha classificação, vamos dizer assim, do estudo do poder. Inclusive eu sugiro que, por favor, assistam o vídeo anterior, o primeiro vídeo de conteúdo do canal, para que vocês tenham ideia mais ou menos do framework, da plataforma, dos alicerces, as premissas que eu vou utilizar para gravar todos os vídeos do canal. Eu vou fazer um refresh rápido, mas eu acredito que seja importante. É um vídeo de 45 minutos e esse provavelmente vai ser de 45 minutos ou mais. O conteúdo de hoje, ele precisa desse alerta inicial, aquele alerta do vídeo anterior, de cuidado. Mas vamos partir já para o conteúdo. Deixa eu colocar aqui. Fazer assim, no primeiro momento. Esse aqui, o tema de hoje é a teoria do panóptico. Em algumas literaturas, os senhores vão encontrar como efeito panóptico ou panóptico. Quem criou essa teoria? Essa teoria é do filósofo e jurista iluminista do século XVIII, Jeremy Bentham, inglês, e ele buscava a construção de um sistema de filosofia moral. Quando nós falamos de filosofia moral, acredito que seja necessário, sim, tentar contextualizar ética e moral. Talvez de maneira proposital e ideológica, muitas pessoas não comentem
não tratam da ética e da moral de uma maneira mais clássica, e sim de uma maneira mais desconstruída e alicerçada em ideologia. Mas eu vou trazer a minha colaboração, né? Eu vou me dar essa liberdade de tentar contextualizar. Pretendo convidar uma pessoa que eu assisti uma palestra muito boa, General Shons, para dar uma palestra sobre, uma entrevista, né? Sobre ética, e acredito que eu vou conseguir marcar essa entrevista ainda, mas vamos lá. Bom, a ética, a princípio, é uma filosofia, é um ramo da filosofia, o estudo da ética, e ela tem como premissa a atemporalidade, uma espécie de valor universal, sem tempo e sem espaço. Ao mesmo tempo, a moral, ela já é de um povo, de um tempo, e ela abrange um espaço. Então é meio que o oposto. Essa literatura sobre ética e moral, ela é muito conflituosa. Há professores, até da Universidade Federal, que dizem, não, é a mesma coisa, são sinônimos. Não, para mim não é. Uma análise mais profunda, se os senhores pararem para observar, vocês vão ver que não tem nada a ver. As pessoas usam de maneira errada as palavras. Por isso, eu acredito que seja um processo de desconstrução proposital ou inconsciente. Vai saber. Mas a ética, ela é uma espécie de valor universal que perpassa, por exemplo, matar uma pessoa inocente. Todas as culturas, em qualquer época, provavelmente, a menos que a pessoa tenha algum problema mental, ou seja, um sociopata, um assassino, né, uma pessoa que já não tem mais nenhum tipo de baliza, né, isso é errado nas culturas. Entretanto, a depender da cultura, né, aí nós estamos falando não da ética, e sim da moral de um povo, sob determinadas circunstâncias, sob determinadas condições, é permitido. Por exemplo, os espartanos, no processo de civilização, vamos chamar assim, ou de construção do estereótipo espartano, né, do homem espartano, do guerreiro, permitia o roubo. Né? Tiravam-se as crianças das mães, ele podia roubar para sobreviver. Era uma espécie de treino para a arte da guerra. Em determinadas culturas, se você roubar, você vai ter sua mão cortada. Em determinadas culturas, se uma mulher, por exemplo, agir de determinada maneira, ela pode ser apedrejada até a morte. Em determinadas culturas, a mulher, hoje, por exemplo, no Ocidente, essa moral, ela está sendo tão relativizada que ela pode andar nua na rua, né? Enfim. Então, quando o Jeremy Bentham tratava ou buscava uma filosofia moral, nós temos que imaginar os idos do século XVIII, de 1700. A efusão do pensamento iluminista, desprovido ou afastado dos valores cristãos, dos valores religiosos, né? E não foi à toa que ele foi um difusor, né, um entusiasta da razão, né, e do utilitarismo, que é algo para se olhar com muito carinho no futuro. Também pretendo ter alguma pessoa mais velha que eu para tratar do assunto, mais experiente, mas a princípio, junto com o John Stuart Mill e o James Mill, né, os seguidores, né, estudavam essa vertente. Eles queriam o quê? Uma ética normativa, então baseada em leis, que buscava responder a questões do que fazer. Então os amigos adesguianos e esguianos, quando veem essa palavra, o que fazer, já vão pensar que é uma política. Ele está falando o que fazer, não está falando como. Ele está falando o que fazer. E
a ideia era o quê? Modelar como viver em termos de maximização da utilidade e da felicidade. Aqui a gente precisa parar e refletir bastante. O que ele considera maximizar a utilidade e a felicidade? Um homem que trabalhava, um homem que produzia, um homem que, baseado nas suas realizações, ele importava, ele se tornava importante, né? E ele tinha uma utilidade. Ele tinha uma utilidade, por isso essa palavra utilitarismo. A questão é, e aí já vem o efeito colateral da filosofia sem uma baliza moral. Por exemplo, a pessoa vale o que ela produz. O que fazer com os idosos? O que fazer com os doentes? E os deficientes? Imaginar uma aspas de todo tamanho. Para que eles servem? Olha para a palavra servir, a importância dessa palavra servir. E aí é muito perigoso quando nós imaginamos os efeitos e os usos que podem ser feitos baseados nesse uso. Inclusive, podemos pensar aqui, por exemplo, na escravidão. O quanto uma pessoa pode comer. E nós já vimos o resultado disso. A história já nos ensinou as consequências desse tipo de pensamento. Mas ele não pensava nisso. Por exemplo, a ideia veio de quê? Deixa eu ver se aqui tá bom. Veio, extraída, foi uma ideia extraída de cartas escritas pelo jurista Khrushchev, na Rússia, em 1789, destinadas a um amigo. E ele queria extrair um modelo estrutural, ou seja, mecânico, arquitetônico, para otimizar a utilidade, né, do espaço e das pessoas, do meio e do agente. Então, por exemplo, quando ele imaginou um carcereiro, ele falou como nós podemos minimizar o trabalho do carcereiro e otimizar o trabalho dele. Certo? E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu criar essa teoria, ele fundamentou muito bem, criou um modelo de celas, né? E tinha um efeito curioso. E aí já vem o efeito semiótico. Essa palestra era para estar... Esse vídeo era para estar junto na playlist do projeto Servir, né, esse projeto social. E a ideia era que entrasse como uma ferramenta para que as pessoas pudessem utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E pensassem, né, a respeito. Então, a ideia era o quê? Criar um impacto psicológico nas pessoas, para que eles se sentissem observados o tempo todo. E aí fossem úteis. Aí já começamos a pensar. E, ao mesmo tempo, essas pessoas não conseguissem perceber ou soubessem que estão sendo observadas o tempo todo, mas que elas não conseguissem enxergar quem estava controlando, quem estava os observando. E aí nós já temos, por exemplo, o livro 1984, do Orwell, em que ele fala do grande irmão, né? Do olho que tudo vê. Então nós já vamos chegar nessa parte. Então a ideia é que ele imaginava uma coisa boa, por exemplo, em hospitais, né? Que a pessoa se sentisse acompanhada. Olha só como era a ideia, a inocência do filósofo, já que ele estava olhando simplesmente pela perspectiva, pelo ponto de vista de ser útil e de fazer o bem.
Então, vamos retornar. O que ele fez? Ele criou um design. Deixa eu passar para cá a câmera. Ele criou um design em que um único vigilante poderia observar todas as celas. E de maneira que tinha todo um estudo da luz do sol e a coisa toda, de que a luz do sol não permitiria que eles enxergassem com tanta facilidade o vigilante, né? Então a ideia era o quê? Extrair um modelo estrutural para ser aplicado em instituições. Então vamos ver as instituições: escolas, prisões, hospícios e hospitais, né? Essa ideia de que, só para os senhores verem que aqui ele estava pensando no conceito das pessoas se sentirem acompanhadas. Então, se você é mau, e aí, quem vai dizer se você é mau ou não? Olha o perigo. Você estaria se sentindo punido. Ao passo que, se você fosse bom, você estaria se sentindo acompanhado. Olha a inocência do filósofo. Então, no presídio, um único vigilante poderia observar um monte de gente. Nas fábricas, tanto por questão de segurança do trabalho, quanto para acompanhar e ver se as pessoas estão produzindo no ritmo que eles desejavam. Então já começamos aí a ver a mão do poder tendendo pela perspectiva negativa, né? Temos a questão dos manicômios, por exemplo. Ele dizia que, como o vigilante estaria o tempo todo observando, e as pessoas do manicômio sabiam que estavam sendo observadas, só era preso com camisa de força ou algemado ou qualquer tipo de coisa se ela tivesse algum comportamento, ou seja, se o olhar não está resolvendo, então vamos partir para um outro tipo de tratamento mecânico. No caso dos hospitais, uma enfermeira poder acompanhar os pacientes o tempo todo, na situação de emergência. Ou no caso das escolas, o professor se colocar na posição de auditório, por exemplo, ou de anfiteatro, e todo mundo poder olhar para ele como um igual, de cima para baixo ou de baixo para cima. Geralmente o professor está na posição abaixo, né? E o conhecimento quem vai elevar, né, o professor. Mas todos enxergam, e ele cria uma espécie de nivelamento das pessoas. O princípio é qual? O princípio é o princípio da observação. Ser observado. A pergunta é: o que representa fisicamente a observação? Qual o sentido da condição humana, dos 5 sentidos, que a pessoa sabe que está sendo observada? São os olhos. Agora, dependendo da maneira como eu prefiro classificar o estudo do poder, obviamente está sendo amadurecido ainda, as dimensões e perspectivas do poder, né? Nós podemos imaginar como eu posso dizer, uma série de dimensões. Então, o princípio é ser observado, e considerando essas dimensões e perspectivas do poder, eu tenho o quê? A perspectiva espiritual, o poder divino, o poder de Deus. Que poder é esse? Nós podemos imaginar no Deus que pode ver tudo. Então, eu estou subjugado, ou estou sendo, de novo, se for uma coisa boa, eu estou sendo acompanhado. Agora, se eu estou fazendo uma coisa ruim, eu estou sendo vigiado, punido. Nós temos a perspectiva pessoal, no sentido de eu sei o que eu vejo, eu tenho consciência da minha condição, e
se você é uma pessoa de valores, e que eu faço até uma brincadeira, algum trocadilho faz alguns anos, acho que desde 2014, 2015, lendo um livro, eu acabei falando isso. Tem pessoas que têm preço, tem pessoas que têm valores. A maioria das pessoas tem preço. Inclusive saiu um filme que eu agora não vou recordar agora qual é o nome. Proposta Indecente? Acho que foi Proposta Indecente. Que um empresário fazia uma proposta de $1 milhão para ter uma noite de prazeres com uma mulher casada, e ali tem o dilema moral, ético e moral. Então, deixa eu colocar aqui a imagem. O indivíduo, ele não só ele está sendo observado por Deus, mas ele também, como consciência, como manifestação e reconhecimento no melhor estilo penso, logo existo, essa consciência também dá poder. Esse poder de, olha, eu não vou fazer isso, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei se isso é certo ou errado. Essa ética que parece que Deus planta no coração e nas mentes de todo ser humano, ele o tempo todo fica. É representado semioticamente pelo, no lado direito, o anjinho, e no outro lado o capetinha no ombro, né? Mas ele talvez seja na perspectiva espiritual. Talvez esteja atravessando um pouco aqui. Agora nós temos o poder social, que é o poder da reputação. Inclusive, as maiores referências ao Panopticon, os senhores vão encontrar no estudo do poder da reputação, né? E nesse contexto social há até muitas coisas interessantes que nós podemos aprender. A primeira delas é que experimentos que foram feitos, por exemplo, numa universidade na Inglaterra, colocaram tipo um freezer cheio de picolé e colocaram a plaquinha, ou foi suco, acho. Agora já estou até com medo de estar confundindo a ideia, mas colocaram, imagino que fosse picolé, e deixaram um cestinho, coloca o dinheiro aqui dentro. E aí tinha um determinado nível de pessoas que depositavam dinheiro, uma certa porcentagem. Outro grupo, aí eles fizeram a experiência com a teoria do Panopticon e colocaram fotos de pessoas olhando a pessoa colocando dinheiro no cesto. E qual foi a curiosidade desse experimento social? Quanto mais fotos haviam, mais as pessoas colocavam dinheiro. Então, olha essa questão da reputação. Olha a questão, por exemplo, vamos transbordar isso para um aspecto de vestimenta. As pessoas, você chega numa festa com uma roupa diferente, você vê que não encaixa, que tem alguma coisa errada, ou que você tem um determinado vocabulário que não está adequado àquele meio, ou... Nossa, são infinitas possibilidades. Ao mesmo tempo, foi observado, por exemplo, que em determinados ambientes a pessoa tinha lá um potinho com algumas balas. Só o fato de colocar um espelho depois do potinho e a pessoa se ver, ela pegava menos balas do que quando não tinha um espelho. Olha como é interessantíssimo e poderoso esse conceito do Panopticon, né? Esse efeito panóptico, ele também pode ser usado no estudo do poder institucional. Vamos dar um exemplo? Imaginem que o seu trabalho, um órgão público, tem que ter transparência nas leis, transparência
na execução de um trabalho, uma fiscalização. Os senhores concordam que a tendência é que o trabalho saia melhor e que o desempenho do funcionário público, por exemplo, vai melhorar? Uma questão do observador internacional. Eleições podem ser civis, né? Algum civil. Nós temos exemplo dos militares, que é para falar, olha, eu não tenho intenção de te machucar, mas olha que eu estou estudando. Né? O institucional, ou seja, um observador da ONU foi acompanhar as eleições em determinado lugar. Né? E até mesmo o institucional espiritual. Por que não? A presença de uma representação humana do poder espiritual, por exemplo, um pastor, um padre, um crucifixo numa repartição. Há toda uma semiótica, aquela primeiridade, secundidade, terceiridade, mas isso eu vou aprofundar somente no estudo da semiótica. É complexo, é um pouco denso, mas já adianta alguma coisa. Então, já vou passar, né, ao poder, a dimensão do poder pela perspectiva filosófica. Nós temos a semiótica, né? E é interessante como essa questão do olhar, ela não precisa necessariamente ser de um humano. O poder simbólico, eu até tive uma certa dificuldade, porque eu falei, onde eu encaixo o poder simbólico? E eu fiquei, eu acho que pode ser talvez uma nova dimensão, uma nova perspectiva de análise, de classificação, onde eu posso colocar isso, né? E ao invés de criar mais uma dimensão no sentido espiritual, pessoal, social, institucional, eu resolvi colocar no filosófico, porque existe a semiótica. Existe essa questão da estética, né? É um ramo da filosofia. Então eu falei, não, eu acho que o melhor lugar é dentro da filosofia. E nós temos também o poder, deixa eu estar cortando, o poder dentro da perspectiva do poder científico, a questão das citações como uma espécie de essa validação dos olhos de quem já viu isso antes de mim. Um empowerment que vem das pessoas que eu cito. Outras pessoas antes de mim validaram isso. Talvez não tenha qualidade, talvez estivessem olhando pela perspectiva errada, mas a ideia aqui é a validação, é a aprovação ou não. Por isso, no meio científico, uma das primeiras frases quando a pessoa entra no stricto sensu é: se apoie nos ombros dos gigantes. Né? A sua opinião pouco importa, muitas vezes. Baseado em toda uma escola, uma tradição, nós falamos disso no vídeo passado, você vai conseguir significar aquilo de uma determinada maneira ou de uma determinada perspectiva. Então, essas seriam as dimensões e perspectivas do poder que eu trago para vocês, e eu vou trazer agora algumas representações do panóptico, da teoria panóptica. Isso é algo... O panóptico é uma coisa que no subconsciente todo mundo sabe, os senhores vão perceber isso. E vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que é um ditado popular. Um doce para quem descobrir. O famoso: quem engorda o boi é o olho do dono. Olha o olhar. Olha a questão do sentimento de cuidado, do sentimento e da percepção de poder de transformar a realidade. Isso aqui é muito curioso, eu gosto muito dessa
desse ditado popular, porque ele está presente em várias culturas. E nós estamos falando de vários séculos, às vezes, de intervalo entre uma cultura e outra. Na África, na Ásia, na Europa, em muitos lugares nós vamos encontrar esse tipo de ensinamento, né? O próximo olhar que eu estou trazendo para os senhores é do Tolkien, do filme Senhor dos Anéis. Olha como esse olhar é o olho do castigo e da escravidão. A ideia do filme, do Tolkien, era que esse olhar ele tem o poder de orientar forças, causar guerra, tentar, o poder da tentação, né? E no filme, eu não sei se os senhores recordam, quando ele olhava, ele jogava um feixe de luz, então a luz como não só um olho, mas luz sobre as sombras, ele projetava poder. Isso é muito interessante. Outro exemplo de um olhar, do olho que tudo vê. É uma representação simbólica presente em diversas culturas, em diversas sociedades. Obviamente existe uma hermenêutica própria, uma linguagem, um contexto. Nunca podemos esquecer que nós temos contexto, signo e significado. Se nós deslocamos o contexto ou deturpamos o contexto, o signo e o significado mudam. Existem muitas armadilhas nesse sentido e pretendo trazer no canal ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo corporativo para sair um pouco da mística. Esse é um exemplo. Deixa eu tirar aqui a câmera. De um exemplo de transformação do meio empresarial. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo uma filosofia que foi adotada, que é o famoso derrubar as paredes dentro das organizações, ou tornar transparente. Então, se eu sei que tem pessoas me observando, ou eu vejo pessoas produzindo, a minha tendência é que eu também produza. Agora, existe manipulação nisso. Manipulação semiótica. Possível. Por exemplo, eu manter a minha mesa sempre cheia. Pode significar duas coisas. Ou eu sou péssimo e não consigo não tenho capacidade de entrega, ou eu não tenho nada para fazer. Por isso a questão do contexto significante. E ao lado nós temos a imagem de um chão de fábrica, uma linha de produção, em que nós temos os fiscais observando todos os trabalhadores para tentar manter o mesmo padrão, a segurança, ou, aqui eu não estou sendo bonzinho, né? Mas poderia estar sendo usado de maneira ruim e punitiva, no contexto de ser vigiado, no sentido panóptico original de observar, por exemplo, encarcerados, certo? O design não está perfeito, mas é o mesmo conceito. Então, no sentido corporativo. Vamos ver isso no contexto familiar? Esse é o contexto, um exemplo de contexto familiar. São imagens que estão no Google abertas, então não estou cometendo nenhum tipo de falha ou de injustiça. São questão do modelo, dos valores que as fotos transmitem. Uma foto preto e branco tem um poder fenomenal. As fotos como um todo. Imperadores pediam para ter o rosto esculpido. Alexandre o Grande, por exemplo. Se eu não me engano, foi o primeiro a ter o rosto esculpido nas moedas. Cunhavam-se as moedas e ele naquele movimento de expansão, domínio dos gregos,
ele tinha o rosto dele, mas ele tinha um busto em todos os lugares por onde ele passava, havia o busto dele, né? Uma estátua dele, o rosto dele, porque ele queria permanecer vivo ao longo dos anos, o medo da morte, que nós comentamos no vídeo anterior. E aí nós temos exemplos, né, do poder que uma foto tem, tanto para mostrar um aspecto de aristocracia, por exemplo, nessa primeira foto superior à esquerda, como essa foto ao lado que nós vemos um fundo humilde e pessoas sorrindo, né? Com uma roupa, claro que para a época, mas nós vemos no fundo que é uma construção mais humilde. Embaixo nós já temos um exemplo de um estilo de vida, de um lifestyle ou de um momento, de uma emoção. E aí tem essa questão do olhar. Uma criança dessas que olhar vai lembrar do passado, com o pai, com a mãe, por exemplo, e vai falar, poxa, como minha vida era boa. Eles estão olhando para mim, estão olhando por mim. E nós temos mais exemplos à direita que também podem ilustrar muito essas questões do cuidado, questão da retidão, ou seja, os valores, os aspectos morais que estão sendo transmitidos pelas gerações. Já que estamos falando de gerações, vamos falar de outro tema, né, que para mim é muito caro. Eu vou gravar um curso agora sobre... Agora estou gravando um curso de gestão do conhecimento. Depois eu devo gravar de sucessão em empresas familiares, que por sinal foi o meu tema de pesquisa no mestrado. Foi o locus, né, de pesquisa, sucessão em empresas familiares. Para os senhores terem ideia, é o principal desafio, em todo estudo da administração, a maior dificuldade que existe no mundo é sucessão. Então, eu estou trazendo isso para os senhores porque essa é uma das maneiras que a gente encontra, não pela perspectiva da administração clássica, de gestor profissional, aquela questão toda, mas sim como transmissão de conhecimento entre as gerações. Essas fotos elas lembram muito mais o sentido de Conatus, né, que é uma linha de pesquisa, que ele adota uma perspectiva mais psicológica, em que se fala, por exemplo, daquela coisa do avô ser advogado, o pai é advogado, o filho é advogado, e você tem uma espécie de dinastia profissional, nomes. Mas o conceito, a princípio, que eu trouxe para vocês é a questão do olhar, de falar, poxa, meu avô está olhando por mim, meu pai está olhando por mim, e os que vieram antes de mim. E essa foto ela é muito legal porque a gente mostra essa questão da ligação entre as gerações e ela mostra o caminho que é percorrido por essas famílias. Um caminho significante, né, de contexto, enfim. Mas, enfim, isso eu vou aprofundar muito mais no curso de sucessão. Bom, vamos usar um outro exemplo. Aqui, a importância, por exemplo, daqueles olhares, lembra? Olha os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Os senhores conseguem perceber, por exemplo, que esses olhares, eles qualificam ou desqualificam? Porque nós também estamos olhando para eles. Olha o caso da presidentes da República do Brasil. É a via de mão dupla, né? Então aí nós temos um exemplo que nós podemos questionar, né? E aqui não é questão de ser crítica, mas simplesmente de apresentar uma perspectiva de observação, né? Cada um que qualifique da maneira que achar melhor, cada um que julgue pelos seus valores, pelos seus valores, né? Pela sua experiência de vida, pela sua perspectiva pessoal. E vamos usar um outro exemplo. Por exemplo, as galerias, né?
de apresentação são usados muito no meio militar, isso é bem habitual. Eu lembro que nos meus cursos, em que eu tive a oportunidade de visitar instalações militares, isso é muito presente. E tem o objetivo, não só de prestigiar, mas de manter uma tradição. Manter a tradição. De saber que os que vieram antes de você, você hoje está na frente, mas assim, você hoje é só você está tendo a sua oportunidade de fazer o seu melhor, né? E você não é qualquer um. Olha quem veio antes de você. Então, por exemplo, nós temos a imagem ali embaixo, esse ato de apresentar a fotografia, uma cerimônia, se eu não me engano, se chama desterramento. E isso dá um empowerment, né? Dá esse empoderamento da pessoa de se colocar, de ser ombreado, né? De ser colocado, um reconhecimento também de saber que ele é um comandante, né? E tem as responsabilidades dele. É um peso também, né? É uma honra, mas também é um peso. Grandes poderes, grandes responsabilidades, já diria o tio Ben. Então aí nós temos alguns exemplos. Agora vamos olhar, vou afastar um pouco esse olhar para nós observarmos uma outra maneira de olhar, né? Esses olhares dessa teoria. São a questão dos monumentos históricos e a representação de valores. É uma transmissão de conhecimento, e um conhecimento que empodera. Então, se os senhores se lembrarem do vídeo anterior, o primeiro e o segundo, vai ter lá a citação do Mahler, que fala que a tradição não é um culto às cinzas, mas manter a chama acesa. E aí vem a pergunta: por que razão nós nos deparamos com este tipo de fenômeno social? Os senhores conseguem perceber, até existem várias perspectivas filosóficas que nós poderíamos utilizar, né? Mas os senhores conseguem compreender nessa visão, nessas imagens, nesse olhar, que há uma quebra de poder, uma quebra de valores, uma espécie de humilhação, uma tentativa de sátira e até mesmo um medo. Essa imagem do lado esquerdo inferior, direito inferior, mostra o Estado Islâmico destruindo uma série de museus e achados arqueológicos, porque para que uma cultura subjugue outra, é necessário que a anterior não seja mais representada. E aí nós podemos falar de vários tipos de símbolos, e o simbolismo embutido nas imagens, né? Então essa é uma das maneiras de se enfrentar o poder. Vamos falar mais ainda um pouco adiante. Olha outra questão curiosa do olhar. Quando uma pessoa, no caso de uma família, eu lembro que quando eu era criança eu via determinadas
pessoas andando com a foto da família, né, no peito. Não era aquela camisa que fala, uau, que bacana, camisa bem transada e tal, que camisa... Ao mesmo tempo, passava um sentimento muito bom de pertencimento, né? Às vezes era uma foto preta e branca, às vezes ficava meio azul. E aquilo tem um simbolismo muito importante, muito bonito, né? E é muito curioso quando nós observamos, por exemplo, essa imagem do lado esquerdo superior, da representação desse poder da união, desse poder social, dessa célula máter da sociedade. E é curioso, eu coloquei já na parte inferior, obviamente, quando nós vemos cenas de traição, você não quer ser visto. E curiosamente, foi feita uma pesquisa, descobriram que quando alguns homens, algumas mulheres iam trair os seus cônjuges e tinha uma fotografia do cônjuge, eles preferiam virar a foto. Eles viram a foto para que sentisse menos culpa, não se sentisse vigiado. E há também o contexto da traição, né? Até no mundo corporativo, em que determinados símbolos começam a ser, aos poucos, vamos chamar de vilipendiado, e já são sinais que as pessoas podem observar e muitas vezes são inconscientes, né? Às vezes a pessoa simplesmente está querendo espaço, que nós vamos falar também um pouco disso. Eu acho que vamos adiantar já essa parte. Quando você tem olhares sobre você, a tendência é que você tenha um determinado comportamento. Entretanto, se você está, por exemplo, não estou dizendo que você está enrolando, mentindo, nada nesse sentido, mas se você precisa criar, muitas vezes você precisa do ócio, você precisa de uma liberdade. Por exemplo, se você vai num quarto de hotel, você costuma ver uns tons mais, às vezes, pastel, você não vê olhos, você vê paisagens amplas, ambientes abertos. Então, dependendo do ambiente criativo que você pretende criar e estimular, você não quer olhos sobre você. Você precisa de liberdade. Você não quer uma câmera filmando ali o tempo todo que você está fazendo. Você se sente mal. Com a pandemia, agora nós tivemos muitos exemplos de pessoas que falam que passaram a produzir muito mais e criar muito mais. Inclusive muitos criadores de conteúdo. Criar produtos, tirar uma ideia do papel, colocar para frente uma habilidade, né? Por quê? Porque não tem os olhares, porque ela sabe que ela tem, por exemplo, o tempo, a flexibilidade do tempo, né? Então, isso é algo que nós podemos pensar muito bem. Um outro exemplo dessa questão do porta-retrato, ele é extremamente simbólico. É quando nós tratamos de segurança pública, por exemplo. A pessoa que vai cometer um delito e ela tem aquela consciência pessoal, aquele poder pessoal de perceber, opa, vou fazer alguma coisa, ela não quer ser identificada, ela não quer ser vista. Ela não quer nenhuma luz, nenhum holofote, ela não quer destaque. Então nós temos, por exemplo, que quando você joga a luz ou você vê, você tem o flagrante. Infelizmente isso está sendo muito atacado ultimamente, mas tem método nisso. E nós temos exemplo, por exemplo, de uma lâmpada, de uma vidraça quebrada,
E aí, provavelmente, algum especialista em segurança pública já vai imediatamente fazer referência à teoria das janelas quebradas, que ficou muito famosa, né? Do Rudolph Giuliani, prefeito de Nova York, naquele caos que era a década de 70 e 80 naquela região, e depois de aplicada essa teoria, né, de tolerância zero, as coisas começaram a entrar no eixo. Talvez muitos, aí já depois dos seus 40 anos, vão lembrar daqueles filmes da década de 80, que parecia aquela cena de delegacia, bem simbólico, né, meio de brincadeira, que, tipo, Locademia de Polícia, a gente via, né, que tinha tudo que era maluco, gente doida, os carros da polícia tudo pichado, aquela bagunça, a polícia tentando colocar ordem nas coisas. E o que virou depois, né? Então, a teoria da janela quebrada, ela é algo que nós vamos tratar também, né? Que é essa questão da luz e do olhar. A tendência é que, se tem alguém vigiando, ou o seu nome está escrito, por exemplo, numa carteira da sala de aula, e você vai sentar sempre naquele lugar, se acontecer alguma coisa, a culpa provavelmente foi sua. Então, se você sabe que você pode ser identificado, o seu comportamento social muda. É o mesmo princípio da janela quebrada, né, por essa teoria do panópticon, ou teoria panóptica. O próximo item que nós vamos trazer, ele parece um pouco repetido, mas ele demonstra a questão da perspectiva que nós adotamos no conteúdo anterior, no primeiro vídeo. Essa estátua é a estátua do touro, que simboliza a riqueza, né? O ganho. Há quem trabalha no mercado financeiro fala que quando o gráfico sobe é a chifrada do touro, né? Muitos falam, brincam. Aquela coisa da carne, né? Um alimento mais forte. Enfim, tem substância. E nós tivemos há pouco tempo o problema aqui no Brasil, que tentaram colocar um touro desse, não de bronze, mas de fibra de vidro, e determinados grupos políticos que são contra o mercado financeiro, que não querem esse tipo de progresso, atacaram com todas as forças possíveis e imagináveis, inclusive utilizando todo o poder do Estado e da lei como desculpa para... Ou seja, vale tudo nessa questão. A ideia é deixar espaço, abrir espaço na marra para que algo aconteça. E, curiosamente, as mudanças que estão havendo no Ocidente, nós temos a figura, o ato simbólico dessa estátua de bronze da menininha, que virou atração turística tanto quanto, e tem o seu papel de mostrar que não vale tudo, né? Então, nós temos uma postura desafiadora, inocente e pura, e olha como o fotógrafo, dependendo da perspectiva e o sentimento que você quer causar, o olhar muda. Nós temos, por exemplo, nessa foto da direita superior, o touro em desfoque. O destaque é da menina, na menina, e o touro parece que desvia o olhar. Na foto inferior esquerda, isso fica mais evidente, porque a menina parece que o touro está com medo dela. Parece que ele está recuando. É espetacular, sensacional essa foto. E depois nós temos só a foto da menina, que se tivesse sozinha, lembra do contexto significante, perderia completamente o seu papel, o seu significado, a sua importância. Quem já teve oportunidade de ir a Amsterdã pode ver a estátua de bronze da Anne Frank. Só uma recordação. Agora para encerrar, eu tive um insight alguns anos atrás,
E foi muito impactante perceber isso, depois lendo a teoria, estudando mais, aprofundando meus estudos, eu observei uma coisa. Eu observei que a nossa bandeira é um grande olho. É um grande olhar. Será que é por isso que tem tantas pessoas que odeiam tanto a nossa bandeira? O significado, tanto o significado original quanto a ressignificação. Digo ressignificação porque as cores amarelo e verde originalmente vêm das famílias Orleans e Bragança e foram ressignificados para riquezas das matas, os recursos naturais, depois os recursos, vamos dizer, financeiros, as riquezas da terra, né? Tanto e essa questão, uma espécie de lugar no mundo, uma espécie de futuro quando nós olhamos para o céu, a possibilidade de sonhar com um futuro melhor. E lá está escrito ordem e progresso. Então, considerando que muitos dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, outros que gostam de estudar conhecem a história do Rai Brasil, né? A Terra Prometida, a Ilha Santa, né? A lenda do século XIII, e provavelmente a origem do nome Brasil vem dessa lenda, nos mostra que às vezes por trás desse olhar tem coisas muito mais importantes. O sentimento de que sim, hoje, 22 de abril de 2022, 522 anos do descobrimento do Brasil, a gente tem aqui, possa ver que um dos últimos lugares do globo a ser, não vou falar descoberto, mesmo com toda a polêmica que existe em torno, eu não estou aqui julgando, fazendo juízo de valor nesse sentido, mas era talvez a última chance, né, de fazer um mundo melhor, um mundo sempre parece que é uma nova oportunidade, né? E sim, eu acredito que nós estamos na Terra Prometida, o melhor país do mundo, um dos melhores povos do mundo. Tenho orgulho de ser brasileiro. É o país que eu quero deixar para os meus filhos e é o país pelo qual eu luto. Então é isso. Fica o meu grande abraço. Mais uma vez, se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal. Clique no sininho para receber a notificação. Clica no like, que ajuda para que o vídeo seja visto por outras pessoas. E cuidado com o poder. Fiquem com Deus, seja feita sempre a vontade do Mestre e até a próxima.